agora tem Telesaúde em todo estado, agora tem o Caiquetea, agora tem o CPColo, agora tem implante e transplante, já é realidade. E o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde. Esse eu dou valor. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando agora com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação, conversando agora com Givago Castro. A gente nunca sabe como chamá-lo, o diretor-presidente da SUAB, e nós vamos falar de um tema muito importante, Givago, que é a habitação. Todos nós brasileiros sonhamos com a casa própria. Nem todo mundo não consegue essa casa, né? Mas o projeto Amazonas Meu Lar, do governador Hilton Lima, tem turbinado muito esse sonho. Parece que muita gente já conquistou, já realizou esse sonho da casa própria. Obrigado por nos receber aqui na SUAB. A gente fica muito feliz em estar aqui. Às vezes as pessoas dizem que eu falo muito em felicidade, mas a felicidade da casa própria ainda existe na nossa vida, na nossa mente. E ter casa própria, você está ajudando muita gente a realizar esse sonho. Obrigado. Eu que agradeço aqui a presença hoje na superintendência aqui da SUAB, Júlio. Você tem plena autonomia para chamar como você quiser. Você é uma referência aqui no nosso estado, então hoje é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E a respeito da casa própria, né? O governador Hilton Lima lançou o programa Amazonas Meu Lar. É um programa muito robusto, com diversas linhas de atendimento. Então, acho que o Brasil, em si, pós-pandemia, deu uma freada nessa questão de construções, né? Eles focaram muito mais na área da saúde, que era o que era devido para o momento. Então, naquela época, passamos anos aí que não podíamos nem trabalhar de a campo, né, para a construção. E aí, esses últimos anos, com a retomada da iniciativa privada aí no ramo de construção, o governo também colocou o pé direito ali para somar coisas. Então, hoje a gente tem diversas linhas de atendimento dentro do programa que possibilitam a pessoa ter um imóvel, a sua casa própria, e principalmente em seu nome, né? Hoje a gente tem um programa de regularização fundiária, onde muitas casas foram entregues, conjuntos habitacionais foram entregues. Mais de 22 famílias foram beneficiadas pelo projeto. Perfeito, Júlia. Esse é o número, mais de 22 mil famílias já foram beneficiadas. E quando a gente fala assim, o que quer dizer? São 22 imóveis, seja terreno, sejam casas, que passaram de sair do nome do Estado para o nome do proprietário. E o que isso traz? Traz o CPF, traz o CEP para a pessoa, né? Ela passa a adquirir um bem, e é muito importante isso. É um papel registrado no cartório no nome da pessoa, e quando ela vai fazer um empréstimo, ela tem um terreno, ela tem uma casa. E, Givago, isso também traz aquela alegria de que você, numa família, mais ou menos, em média, são 3, 4 pessoas, né? São 3, 4 pessoas que vão ser beneficiadas também juntas, né? É uma união ali, porque a gente fala de família, a gente não fala de uma única pessoa, são 22 mil pessoas, são 22 mil famílias. Perfeito. E tem pessoas que têm 9 filhos, 8 filhos, né? Que nunca tiveram casa própria, né? É verdade. No Amazonas, o nosso déficit habitacional, muito do reflexo dele é justamente a coabitação. Eu digo que é uma questão que é enraizada aqui no nosso estado, nossa cultura, por exemplo, falando com relação aos americanos. Um país de fora, ou então até os estados aqui, no próprio Brasil, eles têm já um pensamento de desenvolvimento com 18 anos, 17 anos, a pessoa já sai de casa, já ir atrás da sua casa, do seu trabalho, né? A família passa a ficar ali numa retaguarda, mas muitos jovens já saem de casa cedo e vão atrás da sua unidade. Aqui no nosso estado, até no nosso país, isso é um pouco diferente, né? Então, nós continuamos em casa, né? Continuamos desfrutando da vida em família, né? Do lar, daquela criação toda que nós tivemos, principalmente no matriarcado, né? A gente adora
o matriarcado no Amazonas, por exemplo, Na né? verdade, é tradição, né? É, Então, tradição. aquela questão dos nomes, pô, do bairro, de onde você é, e aquela família. Então, a gente tem muitos exemplos de, por exemplo, mora o primo, mora a prima, mora o tio, com o pai, com o avô. Então, é uma cultura, querendo ou não, reflete no nosso déficit habitacional. Quando o censo vai ali na casa daquela pessoa, ela identifica mais de uma pessoa que não tem o nome na casa própria, né? Não tem seu nome, e já inclui ela ali, talvez, numa pessoa, num número passivo ali no déficit habitacional. Isso reflete bastante, né? Então, assim, trazer o nome dessas unidades para o nome da pessoa garante também a questão do inventário, né? De você deixar um bem de herança para aquela pessoa, né? Deixa aquela garantia. Então, é um programa que traz muita felicidade. Tu tens alguma história que tenha te emocionado ao entregar um imóvel desse? Porque eu acho que essa peregrinação com a tua equipe, você vai colhendo histórias de vida, né? Alguma te emocionou muito mais? Júlio, toda ação que nós fazemos, eu Emoção. tem uma emoção São diferente, histórias, né? são contos que te falam. Não são contos, né? É a verdade, a realidade de cada pessoa ali que você conversa, né? E assim, nós temos um time aqui de assistentes sociais, na maioria são compostos de 95% de mulheres, né? Que vão a campo. São mais sensíveis, São né? mais sensíveis. né? Então, assim, a gente vê quando aquela pessoa é beneficiada e agradece ali o time, né? Como é que foi atendido, a forma que foi atendido. Semana passada eu tive mesmo aqui recebendo uma pessoa que já esperava há mais de 30 anos o título. Nossa, ela não sabia que a forma que se expressar, começou a lagrimar. Mas é assim, então, a pessoa quando vai abrir a sua chave do apartamento, são pessoas que não acreditavam, talvez pudesse acontecer, e acontece. E a gente, no programa do governador Wilson Lima, nós fizemos um aplicativo, nós trouxemos essa novidade. Antigamente, a listagem, claro que o mundo se atualizou, né? Então, antigamente, como tivemos esses programas habitacionais, que eu acho que os últimos aqui no Amazonas foram em 2011, 2010, todo o processo aqui era físico, né? Era aquela listagem, era aquele processo e tal, tudo mais. Nós fizemos um aplicativo, tanto no celular quanto no computador. A pessoa se cadastra de casa mesmo. E ali, Júlio, nós colocamos diversos critérios que é para que nós possamos beneficiar aquelas pessoas que realmente São carentes. necessitam de uma casa própria. Agora, de que forma é feita essa triagem, Divago? O assistente social vai na casa, a pessoa conversa, visita a área onde a pessoa mora? Perfeito. Júlio, no programa que nós tratamos de pessoas em área de risco, por exemplo, Prosamin, ali no Manaus 2000, na comunidade da Charp, Marcelo Campelo tocando o projeto ali. Na CEDURB com o GPE, fazendo talvez um belíssimo trabalho. A CEDURB e o GPE conduzem o programa Amazonas Meu Lar, que contém a SUAB e a SECT também. Então, naquelas famílias, eles identificam casa a casa, e aí a SUAB vai a campo visitar aquelas famílias, ver onde mora, fazer o laudo daquele imóvel, né, para a futura indenização ou compensação através de um apartamento. Para a questão de ganhar a casa própria, a gente tem a listagem no próprio site, onde a pessoa faz a autodeclaração. Então, ali vai pedir todos os seus dados, os seus documentos, se você recebe aquele valor, no caso a mãe solteira, a pessoa que tem um PCD, nem sua família, então ali ela faz a autodeclaração. Quando nós vamos fazer a seleção para unidades habitacionais, nós jogamos no sistema, né? A gente precisa dos idosos para a cota, para os PCDs, né? Para as mães solos. Então, ele vai me entregando por pontuação aquelas pessoas que foram cadastradas. E aí nós recebemos aqui na SUAB essas pessoas e confirmamos aquela autodeclaração que é feita no site. Então, a gente faz a checklist de toda a documentação que foi anexada no sistema. Agora você falou daquela área da Charp, né? Eu vi o projeto de desse lá com o Marcelo e fiquei impressionado. Inclusive, os apartamentos já me disseram que são melhores do que muitos apartamentos de construtoras em Manaus, não é? Acho que são impressionantes a qualidade dos apartamentos, né? Eu queria falar disso também, porque isso faz com que as pessoas tentem realizar seu sonho, corram para fazer seu cadastro, busquem esse objetivo que é da casa própria. É verdade. E, Júlio, o secretário Marcelo, ele é uma pessoa bastante criteriosa, assim, vem com o perfeccionismo ao lado, a gente percebe. E aí, quando nós fomos no primeiro lançamento ali do Rodrigo Otávio, sim, eu mesmo, acho que ao lado do governador, como nós vimos o resultado, foi assim, né, de saltar os olhos. Então, eram unidades, até as pessoas que estavam entrando,
a varanda, todo o acabamento, o quebra-sol feito, toda a área de lazer, o asfalto, a garagem, a infraestrutura de água. Cara, é um negócio, um sonho. Então, assim, que bateu realmente de frente com os empreendimentos que são entregues aqui por grandes construtoras em nossa cidade. Então, nós prezamos isso daí, né? Prezamos a excelência para que essas pessoas possam morar Para que as pessoas tenham uma moradia digna, né? Exato. Givago, foram investidos mais de 4 bilhões já nesse programa? Vocês já investiram mais de 4 bilhões? Sim. De que forma vocês investiram isso? É infraestrutura? Isso. É moradia? Como é que é feito tudo isso? Olha, a projeção foi de 4 bilhões de investimento, com quem nós temos até o final de 2026 já projetado. Até o final do governo Wilson Lima. Até o final do governo Wilson Lima, os investimentos já garantidos, programados, né? Programados, né? Ainda não já estão liberados os financiamentos? Não. Já foram liberados 2 financiamentos, já que nós estamos atuando hoje em dia, e também o recurso do BID, né? Que é onde nós tocamos o programa Prosamin. Então, esses recursos já foram liberados através do financiamento. E, assim, a perspectiva é que até 2026 nós consigamos aí concluir toda essa projeção de investimentos. E não só aqui na capital, como no interior. É isso que eu queria falar com você. Existem investimentos também no interior do estado, né? Como é que vocês identificam as áreas que mais têm necessidade desse tipo de investimento, de moradia? Aliás, todo o interior do estado precisa de moradia, né? A gente que visita o interior do estado, não cheguei a visitar os 62 municípios até hoje. Agora, visitei o 28, né? Mas a gente vê a carência, né? Você vai lá e eu acho que não me lembro se é Tapauá, que tem uma cidade flutuante, né? Flutuante também. Eu só me lembro de cidade flutuante, porque eu acho que é Tapauá, porque eu me lembro do Klinger Paiva, que nasceu lá, próximo à Via de Lábrea, e nasceu em Tapauá. Aí tem uma cidade flutuante, né? Lá a gente vê que tem uma necessidade muito grande de moradia, mas existem outros municípios também onde essa necessidade cresce muito, né? É verdade, Júlio, eu sempre costumo, nessas conversas, na roda de conversa que nós temos, a questão habitacional ela nunca vai ser 100% conclusa ou resolvida. Não só aqui no Brasil. Eu acho que nem lugar do mundo. Vai ser sempre uma evolução. Quando você fala, por exemplo, os 4 bilhões, é porque o investimento para habitação é pesado. Né? A gente está falando de construir. Material de construção sobe. Material de construção. Muitos importados. Então, assim, é um volume que demanda muito recurso para a construção de unidades. Então, assim, nós viemos trabalhando juntamente com o governo federal na questão dos municípios no nosso interior. Tanto aqui na capital, nós vemos que as pessoas, elas parece que são atraídas em morar ali na margem dos igarapés. Né? Eu acho que faz parte da cultura do amazonense, do manauara, principalmente. Adoro um rap-rap, né? Isso, hip-rap, né? Morar na beira do igarapé, né? Morar na beira do igarapé, que é perigoso, né? A gente vê quando as chuvas vêm, os igarapés transbordam, tem um problema. Mas tudo esse projeto do governador Wilson Lima envolve esse saneamento, essa segurança nas habitações. É verdade. E no nosso interior, essa cultura também é enraizada. Então, quando nós visitamos esses interiores, também em Tapauá, estivemos recentemente em Amundá, em Tefé, cada município que nós estivemos e vamos chegando, nós vemos aquelas casas ali próximos já do rio, ao barranco, do rio. Então, são casas ali que nós sabemos que não era para ter moradia naquele local, né? Então, sempre atuamos também em conjunto com a Defesa Civil para fazer o levantamento dessas famílias. Lá em Amundá agora, nós tivemos uma ação onde teve um incêndio, o governador Wilson Lima disponibilizou recursos para que aquelas pessoas pudessem comprar novas habitações. Então, a gente vem sempre trabalhando com a Defesa Civil para mapear e tentar buscar uma alternativa de retirar essas pessoas e conscientizar que ali não é um lugar apto a se morar. Juntamente com isso, nós estamos desenvolvendo construção de unidades habitacionais em Tefé, em Iranduba, que é aqui próximo, né? Talvez na próxima semana nós já iniciaremos a construção ali. Vamos ter uma unidade habitacional também já no lado de Manaus, perto da ponte, com vista para o rio. Ainda não iniciou esse projeto, né? A obra, ainda vai dar a ordem de serviço já nos próximos 10 dias. Então, nós estamos com São Gabriel da Cachoeira, irá ser beneficiado também. Nós fizemos o chamamento para que os prefeitos pudessem contar com essa ajuda do governador Wilson Lima e do governo do estado. Deu super certo. Então, os projetos já foram encaminhados para a Caixa Econômica Federal, questão de aguardar o início das obras no nosso interior.
Eu faço um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu retorno conversando com o Givago Castro, diretor-presidente da SUAB. Até daqui a pouco. Agora tem, antes não tinha, agora tem UTI no interior, agora tem telesaúde em todo estado, agora tem o Caiquetea, agora tem o CPColo, agora tem implante e transplante, já é realidade, e o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde. Esse eu dou valor. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, diretamente da SUAB. Estou aqui com o diretor-presidente da SUAB e a gente está falando da habitação no Amazonas, do projeto Amazonas Meu Lar, que é uma das prioridades do governo Wilson Lima, preocupado em dar moradia, casa própria às pessoas necessitadas, às pessoas carentes do Estado. Quando a gente fala carente, é porque a pessoa quer ter a sua casa própria, quer ter a sua casinha, o seu lar. Então, por isso mesmo que o nome é Amazonas Meu Lar, não é isso. Diretor-presidente? Às vezes eu me atrapalho, mas o nome é Amazonas Meu Lar, né? E foi uma ideia maravilhosa do governo Wilson Lima, do governador Wilson Lima, de criar esse projeto para beneficiar famílias. Agora, tem um projeto que é do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida. O Amazonas Meu Lar também aderiu a esse programa do Minha Casa Minha Vida? Aderiu. O governo federal retornou com o programa Minha Casa Minha Vida. Tinha sido paralisado, Tinha né? sido paralisado. No governo passado. Exatamente. Nós já até havíamos lançado o programa Amazonas Meu Lar, e logo após tivemos a notícia do retorno do programa Minha Casa Minha Vida. Acho que no governo passado foi Casa Verde e Amarela, mas foi em época de pandemia, não se teve Aí muito paralisou o avanço. projeto. E aí o Amazonas foi contemplado. Então nós tivemos diversas vezes em Brasília, eu ao lado do governador Wilson Lima, do secretário Marcelo, tratando com o ministro Jader, que é o ministro das cidades, lá em Brasília. Um homem muito atuante, né? Muito atuante, um excelente ministro, eu acho que é um dos principais ministro desse governo atual, com certeza é o ministro Jader, e que recebeu nossos projetos. E assim, nós tivemos 100% de êxito em todos os projetos que nós apresentamos. Então foram mais de 7 projetos apresentados pelo governo do estado. E o Minha Casa Minha Vida, como é que ele atua? Ele atua com a transferência de recursos, né? Então ele atua ali transferindo o recurso para cada unidade habitacional que vai ser construída. E o governador Wilson Lima, com o programa Amazonas Meu Lar, complementa esse valor. Por quê? Porque aqui no Amazonas, o valor do Minha Casa Minha Vida ele é um valor universal. Ele é o mesmo para todos os estados da federação. Só que aqui para o Amazonas, para construir, é mais caro, né? Sim, tudo aqui é mais caro, né? Questão de transporte, de logística, né? Próprio material, o insumo. E o governador Wilson Lima, observando isso, conversando sempre com as construtoras, né? Para saber da possibilidade de construir. E aí eles nos informaram que seria necessária essa contrapartida. Então, o governo Wilson Lima também fez essa contrapartida em cada unidade e os programas vêm atuando juntos na construção desses conjuntos. E nós vamos ter um retrofit, né? Vamos ter. No antigo prédio da Receita Federal, que fica em frente ao prédio da Alfândega, né? O histórico prédio da Alfândega. Então, esse retrofit é bastante esperado. Vários comentários negativos foram postados nas redes sociais, mas a gente tem que olhar a necessidade de revitalizar o centro, de ter moradias no centro, de ter famílias no centro, de ter pessoas no centro da cidade de Manaus, que está esquecido, mas essa volta, esses programas, esses projetos estão sendo levando as pessoas de volta ao centro. Eu sou apaixonado pelo centro. Você não tinha nem nascido, eu já frequentava o centro, já tinha minhas paixões pelo centro. Então, esse retrofit sai ainda este ano, começa este ano ou já é um projeto para o ano que vem?
O retrofit ele foi também lançado pelo governo federal e o Amazonas aderiu. O Amazonas foi o primeiro estado da federação Aderiu a ao programa. fazer uma proposta para o retrofit. O retrofit ele é a reestruturação, né, ou a reforma de prédios que são da União, antigos, que estavam inutilizados, ou seja, só geram despesa ali para a União, como manutenção, segurança do prédio, mas não tinha nenhuma utilidade. E aí foi fornecido para a construção de unidades habitacionais. Então, assim, não tenho dúvidas que o projeto Amazonas será o primeiro a ser iniciado, a ser executado. Hoje nós já apresentamos todos os projetos para lá, estamos em fase de aprovação. Eu acho que logo, logo vai ser dada a ordem de serviço para a construção dessas unidades no centro. Vai ser Curiosidade, quantos apartamentos vão ser? Vamos fazer 75 apartamentos. Aí são 75 famílias que vão ser beneficiadas Isso. de um quarto. Não, a gente vai fazer que é um estúdio de um quarto, e também vamos fazer de 2 quartos. Olha, um estúdio vai ficar super charmoso, né? Super Quem for charmoso. contemplado pelo retrofit, com esse projeto do retrofit lá de frente para o Rio Negro, vai ser muito bem beneficiado, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Vamos fazer também ali no primeiro andar uma área comercial para gerar receita até para o condômino, né? Então, assim, para o condomínio, para manutenção. Então, vão ter lojas ali para serem alugadas aí pelos próprios comerciantes locais ali do centro, para que eles possam utilizar aquele espaço, gerar uma renda também para o prédio, para que eles possam ter aquela manutenção. Foi um projeto que teve suas críticas e a gente sempre vê nas redes sociais, a gente não pode esperar tudo, né? É verdade. A gente pode esperar tudo. Então, quem já está acostumado com as redes sociais pode esperar tudo, porque é território de ninguém, né? Aí, quando eu vi, eu disse, não, é um projeto bom, é um projeto excelente, o governador tem toda a razão, ele está levando gente de pessoas para morar no centro outra vez. O centro está praticamente totalmente abandonado, né? Os comerciantes reclamam muito. O Ralph Assayag, toda vez que eu encontro com ele, reclama, lutando pelo centro. Então, essa ideia, essa proposta do governador Wilson Lima foi perfeita, né? E com esse tipo de modelo de apartamento, de estúdio, são 75 famílias que vão ser beneficiadas. Lá na outra parte do centro, lá na Guilherme Moreira, tem outro prédio abandonado, que é do INSS, que era o Palácio de Mármore, né? E o Palácio de Mármore, você também não era nem nascido quando eu já frequentava o Palácio de Mármore, que está lá abandonado. O governo vai também ter participação nessa revitalização, nesse retrofit lá? Olha, Júlio, nesse projeto foram feitas 2 propostas. Também foram feitas a proposta pelo governo do estado e também foi feita a proposta por uma entidade aqui de Manaus. E a entidade foi contemplada, eu acho que acabou ficando um prédio para o governo do estado, que foi da Receita Federal, e do INSS sendo repassado a essa entidade, para eles também receberem o recurso e tocarem a obra adiante, né? Os projetos estão sendo apresentados por eles também. Nós estamos em conversa para saber se tem a necessidade de alguma contrapartida do governo do estado do Amazonas também ingressar com aportes de recurso para a construção de unidades. Então está em fase de andamento e de cuidado, mas ali foi contemplado como um projeto de habitação também, só que não pelo governo, e sim por uma entidade aqui de Manaus. O INSS tem outro prédio também lá na Praça do Pedro II, né? Que é uma das praças mais antigas do centro, inclusive lá acontece a grande programação da prefeitura, que é o Manaus Sou Manaus. O governo do estado também terá participação ali naquele retrofit? Não. Não, a gente vai atuar só na parte da Receita Federal e assim, quando nós trazemos habitação para o centro, nós inclusive estamos iniciando ali uma casa de passagem também, que são para aqueles moradores de rua, que se encontram ali em estado de vulnerabilidade. Nós estamos ali O Ralph Assayag deve estar exultante, né? Verdade. Exultante. Eu acompanho isso tudo. Mas que é devido, né? Ele é um apaixonado pelo centro, um aficionado, então ele tem todo um centro de monitoramento e foi nos indicando ali o caminho do que ele via da visão dele, do que seria possível. E nós vemos ali, claro, os comerciantes eles ficam, né, meio que à mercê, às vezes, de uma pessoa vir dormir na frente da sua loja ou ficar ali abrigado. Então, nós estamos fazendo também um projeto de casa de passagem ali para o centro. E quando a gente leva essa habitação para lá, a gente leva todo um sistema de economia junto, um sistema de infraestrutura junto, não é só o apartamento, né, em si. Então, é resgatar mesmo essa vontade de ir ao centro, de conviver ao centro. Eu ia muito ao centro com meu pai, dia de sábado de manhã, né, que ele gostava de tomar o Guaraná dele em pó ali. Lá no mercado. Lá no mercado. Então, assim,
Eu acho que é coisa se retomar isso daí para tocar para frente, que era muito bacana. Né? A Suab tem vários parceiros, né, que ajudam. A iniciativa privada ajuda também nessas ações da Suab? Olha, qual o trabalho que nós estamos fazendo em parceria com as entidades privadas? É através de uma linha de atendimento, que é o subsídio Entrada Meu Lar. Como é que essa linha funciona, Júlio? Nós vimos qual é a forma mais rápida de se beneficiar alguém com apartamento, como uma moradia. Porque a gente não vai atrás dessas construtoras que estão no estado, com obras em andamento, e que têm apartamentos que se enquadrem dentro do perfil Minha Casa Minha Vida, para que nós possamos ali agregar com algum subsídio, algum recurso, e esse imóvel seja contemplado por uma pessoa que necessite. O que o governo do estado do Amazonas está fazendo? Ele está dando 20, 30 ou até 35 mil reais para a pessoa que escolha um desses empreendimentos e queira financiar junto à Caixa Econômica Federal. E aí a pessoa vai, escolhe o empreendimento, faz a simulação com a Caixa. Qual era o grande gargalo? A pessoa não ter o recurso para dar de entrada no imóvel. E são várias documentação todinha, né, que a pessoa tem que pagar obrigatoriamente, junto ao cartório e tudo isso, né? Exatamente. E aí o que o governador Wilson Lima, pensando nisso, fornece até 35 mil reais, que é dado para a pessoa, e aí é repassado à construtora e já abate o valor da entrada. Às vezes ela consegue até um subsídio do governo federal também. Como é que isso reflete, Júlio? A pessoa vai passar a ter um apartamento próprio, quase que isento de entrada, e apenas com financiamento do parcelamento. E às vezes esse financiamento e esse parcelamento, na maioria das vezes, é menor que um valor de um aluguel que você paga aqui no nosso estado. Um aluguel hoje em dia é muito caro, né? Hoje em dia a gente tem muita dificuldade. Os aluguéis mais baratos são áreas muito distantes, né? Que a pessoa vai gastar muito mais com transporte do que praticamente com aluguel, né? Então, exato. Então, no total foram 6 incorporadoras que se inscreveram para esse tipo de programa. Então, nós tivemos aí mais de 32 empreendimentos que ainda está em aberto. Você pode acessar o site amazonasmeular.am.gov.br e olhar ali quais são essas unidades. Então, nós estamos falando de grandes construtoras em áreas belíssimas, em locais em todas as zonas da cidade, onde a pessoa pode ser beneficiada. E o financiamento, às vezes, na maioria da nossa projeção, pode chegar até 800, 700 reais de parcelamento que a pessoa passa a ter uma casa própria, né? Então, é um diferencial. É muito bom isso, porque 35 mil reais a pessoa tem a oportunidade de dar a entrada no seu apartamento, na sua casa, né? Praticamente na maioria das vezes é um apartamento, né? Porque casa é difícil de se localizar, né? Assim, com esse preço tão baixo, né? E a pessoa paga 800, 700 reais por mês. É muito melhor do que pagar um aluguel, né? E a pessoa tem a sua própria casa, né? É verdade. Para o 2026, o que nós temos além desse retrofit? Olha, além do retrofit, nós estamos em construção. Vamos entregar mais casas, né? Mais conjuntos, mais habitacionais. Eu acho que a Sharp está bem adiantado, né? Bem adiantado. Eu fiquei vendo lá, impressionado, feliz em ver o projeto da Sharp. Muito bem feito, né? Pela equipe do Marcelo lá. O que nós temos para 2026? Olha, o da Sharp, nós estamos com um platô já em obras lá, está bastante avançado. Creio que até o final deste ano, nós já entregaremos ali parte dessas unidades habitacionais, entre 100 e 200 apartamentos, já ali naquela área da Sharp, onde a obra realmente está belíssima, né? Então vai ser um grande empreendimento. Só que, imagina, aquelas pessoas que estavam ali, porque a casa é construída no próprio local. Era horrível. Não são retiradas de lá. Então, assim, ela vai ficar área inserida na própria comunidade dela. E vai passar, só quer passar e morar num apartamento de qualidade. Digno, né? Vai ter dignidade, uma moradia digna, né? E aquela área era uma área uma das mais problemáticas. Eu fui uma vez na invasão da Sharp, me perdi porque era uma rua, eram tão complicadas as ruas, que o que vocês estão fazendo, o que o governo Wilson Lima está fazendo, é dar dignidade àquelas pessoas que moram ali naquela área, porque era muito difícil morar em uma área como aquela. Inclusive reduzindo os índices de criminalidade. Não dá para zerar, porque nenhum lugar do mundo se zera a criminalidade, porque sempre vai existir o tráfico de drogas, infelizmente, né? Mas isso reduz muito os índices de criminalidade, tráfico de drogas e outros tipos de ações criminosas, né? E também essa é uma parceria que a Suab tem com todas as secretarias, né? Que é com Polícia Militar,
a Secretaria de Segurança e outras secretarias que fazem parte também do cronograma de ações da SUAB. Exatamente. Então, assim, é um trabalho todo integrado. Então, nós trabalhamos aí junto com a SEAG, também que administra os imóveis do Estado, com a própria Polícia Militar, com a CEDURB, com o GPE, que é responsável pelos projetos, com a SECT, na entrega de títulos. Então, é um trabalho mesmo feito em conjunto. E para 2026, além da Sharp, nós estamos com a perspectiva já de entregar os residenciais que estão em andamento ali em Petrópolis, Na Compensa, no Novo Aleixo. E é esse o sonho, é essa perspectiva de entregar essas unidades até o próximo ano. Então, também teremos ali na Alvorada, né, 64 apartamentos, teremos também no nosso interior, em Perfé, em São Gabriel. Então, são sonhos aí que a gente vê que vão se concretizando na medida que nós entregamos a chave. Qual é o legado que o Givago espera deixar para o Estado como diretor-presidente da SUAB? A vontade de fazer e de executar. É esse o legado. Eu acho que a pessoa que assume essa responsabilidade, que senta na cadeira, tem que ter força de vontade, tem que ter ação e tem que ter execução. Então é esse o legado que eu quero deixar para que a pessoa que vem assumir aqui, nós estamos, né, nesse cargo, nós não somos esse cargo, nós apenas estamos. Então eu tento passar isso para a minha equipe e para as pessoas que venham assumir não só o cargo aqui, mas em outras gestões também, para que possam executar. É possível, é trabalhoso, mas vale a pena no final você ver o sorriso na população. Eu fiz essa pergunta para você porque eu sei que você, como capricorniano, evidentemente tem alguns objetivos. E o capricorniano ele é predeterminado a executar os projetos, né? Enquanto ele executa aquilo, ele não se satisfaz, né? Então ele é totalmente inquieto, né? Quando lhe dão uma missão ao capricorniano, ele quer isso. Como eu acredito muito em signos, eu resolvi fazer essa pergunta. Givago, muito obrigado. Obrigado à tua equipe. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Uma equipe é muito importante. Você já falou que a tua equipe tem muitas mulheres envolvidas. Isso é importante porque todas têm coração de mãe, né? Todas te entregam, né? Quando ouvem histórias aqui de pessoas que ficam mais envolvidas no projeto Minha Casa, Meu Lar, né? O Amazonas, Meu Lar, Minha Casa, Minha Vida, em dar lar para as pessoas que necessitam bastante. Eu que agradeço a oportunidade, Júlio. É sempre importante frisar a ideia e a vontade que o governador Wilson Lima teve no início do projeto dele de focar para a parte da habitação. Então, ele assumiu este compromisso. Então, sem a intenção dele, a vontade dele também, não seria possível de nós executarmos. E agradecer a essas pessoas que realmente trabalham conosco e estão na ponta, né? A gente, às vezes, vê o início do trabalho, desenha, projeta, executa, mas quem vai para a ação, quem vai para o campo, quem põe um bonezinho, quem bate na porta, é a nossa equipe, né? Então, assim... Vai estar sol, chuva, cachorro correndo atrás. Críticas, choros, né? Então, assim, nós não conseguiríamos sem esse time unido, sem essa força de vontade, e sem também a vontade do governador Wilson Lima de transformar a habitação do nosso estado, e que foi um projeto aprovado em Assembleia. Não é um projeto do governador Wilson Lima. Nossa ideia é fazer um projeto que se perpetue aí, independente de governo, para que possa ser executado durante os próximos anos. Obrigado, Givago. Obrigado. Daqui a pouco eu volto. Tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco. Tem, agora tem. Antes não tinha, agora tem. UTI no interior, agora tem. Telesaúde em todo estado, agora tem. O Caequiteia, agora tem. O CPColo, agora tem. Implante e transplante já é realidade. E o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde. Esse eu dou valor. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou
retornando com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação. E saúde sempre me interessou muito, é um tema que desperta muita curiosidade, interesse meu, até porque no mundo contemporâneo que nós vivemos, uma saúde em dia, com todo aquele tratamento que nós temos à disposição e com bons profissionais do mercado que nós temos também à disposição, isso faz com que a gente tenha uma vida prolongada. Eu estou aqui com o Dr. Ítalo Cortez, urologista, visitando o consultório dele, a clínica dele, para descobrir alguns temas, para conseguir me abastecer de alguns temas que interessam a todos nós no dia a dia, enfim. Doutor Ítalo, muito obrigado pela presença aqui, por nos receber aqui no seu consultório, na sua clínica. Eu fico muito feliz em estar aqui. Eu sempre falo em felicidade, porque a felicidade está em ter saúde. Sim. E quando eu estou diante de um médico, de um entrevistado, de alguém que eu gosto muito, eu sempre digo assim, fico muito feliz, porque isso mostra como a saúde faz bem. Quando a gente está com saúde, a gente tem felicidade, alegria e vontade de viver. Com certeza. Júlio, satisfação enorme receber você e a tua equipe aqui no consultório. Você agora aqui já é um paciente. Já eu sou um paciente, né? Agora do Ítalo. Então, isso é legal porque a gente consegue entender um pouco mais aí do teu trabalho, da tua saúde, de como você se cuida. Vai dando um pouquinho dos puxões de orelha também, né? É verdade. Orientando. Mas você está muito bem, parabéns e obrigado aí pela oportunidade, né, em poder levar um pouquinho do nosso conhecimento médico, técnico e orientações para as pessoas que estão nos escutando e que estão nos vendo aí na televisão também. Agora, doutor Ítalo, existe uma doença que nenhum homem vai escapar um dia, que é a próstata, a doença na próstata. É uma realidade isso? Todo homem vai passar por problemas na próstata? Na realidade, o que acontece? Os homens que envelhecerem, tiverem essa felicidade, né, de envelhecer, né? De envelhecer, passados 45 anos de idade, eles vão ter alterações na próstata. Mas nem todos vão ter o câncer de próstata, que eu acho que é o maior temor de um homem hoje, é ter o câncer de próstata, é ficar impotente, é ter problemas de saúde no geral. A próstata aumentar, então, é regular, é Sim, normal, vamos dizer assim, para qualquer homem. Sim, faz parte do envelhecimento masculino o tamanho da próstata aumentar e aparecerem sintomas do trato urinário, ou seja, dificuldades para urinar, jato mais fino, mais fraco, levantar mais vezes à noite. Isso é o dia a dia de um homem acima de 60, 70 anos de idade. E hoje a gente tem metodologias para tratar esses pacientes, para prevenir esses problemas e para tratar para que eles não tenham essas consequências ruins, né? Mas nem todos os homens vão ter o câncer de próstata. Eles vão ter problemas urinários, mas apenas 1 a cada 8 homens vai ter o câncer de próstata. É necessário fazer o toque realmente para identificar qualquer tipo de problema no homem, porque muitos ainda têm preconceito em relação ao toque, né? A gente vê Sim. muitos homens já em idade avançada e nunca foram ao urologista, nunca receberam um toque. Não, eu não vou fazer isso, não. Nunca. Tá. Isso é um preconceito ainda no mundo atual? Existe bastante. Infelizmente existe, é uma coisa que a gente ainda precisa desmistificar, né? Levar o conhecimento técnico da área para poder mostrar a necessidade do toque retal, que é o que eu vou te falar agora. E por que a gente está falando sobre isso? Porque nas diretrizes médicas existem as orientações de quem deve fazer o toque retal. A Sociedade Brasileira de Urologia, da qual eu faço parte, então ela orienta que todos os homens acima de 50 anos precisam fazer o toque retal, associado também ao PSA, que é aquele exame de sangue, né, que a gente mede a próstata, a função da próstata, e dependendo da necessidade, fazer ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame super atual, um exame muito bom, que eu digo que é uma grande arma na mão do urologista, quando ele sabe utilizar para a saúde masculina da próstata dos homens. É a ressonância multiparamétrica. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório e ajuda bastante no meu raciocínio clínico e o que eu vou fazer com esses pacientes. Agora, se o paciente teve histórico de câncer de próstata na família, se ele é da raça negra, né, os afrodescendentes, ou se ele tem obesidade, a gente precisa também fazer o toque a partir dos 45 anos de idade. Tem que antecipar esse toque. Baixa 5 anos aí nessa população para fazer o toque. Isso é sempre um grande problema em uma pequena quantidade dos homens
de não querer fazer o toque. Eu ainda recebo paciente no consultório que não querem fazer Relutantes o toque. ainda. Relutantes. E aí o que eu digo para eles? A gente faz todos os exames, faz o PSA, faz a ressonância, faz outros exames e não faz o toque. Só que existem tumores de próstata que não elevam o PSA. Ou seja, ele tem um PSA normal. Eu operei recente um paciente aqui com 0,8 de PSA, que é um valor bem baixo, e um câncer de próstata agressivo. Já avançado. Avançado. Então, o toque retal é Ele imprescindível. É muito importante. Depois eu vou te mostrar um modelo que a gente usa, um modelo anatômico, para você sentir aqui. A gente até mostrar um pouco aqui da realidade para quem está nos assistindo, de como é feito o toque no modelo anatômico aqui, o que a gente percebe, né? Esse é o modelo anatômico, Júlio. Ó, se você tocar nessa próstata aqui, ó, você vai ver que ela é toda molinha. Toca o dedo aqui para você ver. Toda molinha. Não Isso tem nada, aqui né? Isso é uma próstata normal. Um tamanho normal e uma consistência normal. Agora toca nessa área aqui. Ela já está igual uma pedra, Tem né? um caroço, né? Tem. Então, isso daqui é o que a gente percebe quando vai examinar o nosso paciente no consultório. E isso o PSA não vê. Isso a ultrassom não vê, entendeu? Então, você vê a importância do toque retal quando a gente faz a avaliação da próstata. E além do toque verificar próstata, a gente vê a presença de hemorroidas, verifica se o paciente tem fissuras anais, orienta os pacientes em relação à higiene, né? Algumas doenças sexuais, herpes também acomete a região anal, algumas outras doenças em forma de úlceras, né? Feridas, eu digo. Então, assim, o toque, o exame físico em geral do homem, ele vem trazer informações importantes para tratar e ter qualidade de vida. Isso não ter quer saúde, dizer que ele né? vai perder a masculinidade dele, né, doutor? De jeito nenhum. O eu homem acho continua que, sendo homem, se tratando cada vez mais. É. Agora, doutor, é importante que antes de casar o homem faça um exame completo, principalmente se ele quiser ser pai, porque ele tem a varicocele, que muita gente Sim. não sabe que tem varicocele, né? Sim. E fica tentando, às vezes, ser pai, e acaba colocando a culpa na mulher, né? Sim. A mulher sempre leva esse peso, apesar do mundo ter avançado, ser mais contemporâneo, mas a mulher ainda carrega o peso de não ser fértil. Então, existe... eu sempre falo que os homens, eles precisam ir no consultório do urologista desde que nascem, né? Na realidade, não é só com 40 anos. Por quê? Porque tem criancinhas, por exemplo, que nascem com problemas urológicos e que podem ser corrigidos logo desde aqueles primeiros dias de vida. É para isso que existem os urologistas pediátricos, que são especialistas só em criança. Não é a minha área, eu não atuo na urologia pediátrica, trabalho com um grande urologista pediátrico, que é meu sócio, Petros, trabalha na outra clínica comigo, e hoje eu encaminho todos para ele. Mas existem bastante pessoas que devem fazer na política da saúde do adolescente, por exemplo, as investigações. Então são meninos com 13, 14, 15 anos que precisam o quê? Orientações sexuais, uso de preservativo, avaliar se ele não tem uma varicocele, que você acabou de falar. A gente sabe que a varicocele é o quê? É uma dilatação das veias do testículo e que pode levar à infertilidade. Então, se você detecta num jovem de 13, 14 anos esse problema, já corrige o problema para que depois, quando ele chegar aos 25, 30 e quiser engravidar, ele não vai ter problemas de infertilidade, né? Um homem, mesmo tendo essa doença, pode engravidar no futuro uma mulher? Pode. Assim, depois dos 40 anos? Existe tratamento isso? Existe. Nem todos os homens com varicocele são inférteis. Nem todos. Agora, quando você pega uma população de homens inférteis, imagina que você vai a uma clínica de infertilidade, onde lá se tratam vários casais, e ali você pega 100 homens que são inférteis. 40% deles têm varicocele. Esses são os estudos atuais de epidemiologia da questão da infertilidade, né? Então, é um problema que é corrigido cirurgicamente. Quanto antes você fizer essa correção, melhor. E aí você pode prevenir, pode tratar uma infertilidade no futuro. Agora, a vacina de prevenção HPV é importante também na vida de um homem, a partir da sua juventude, estabelecida pela vacinação no Brasil, inclusive? Sim, hoje a informação que a gente pode levar e tá para os pais que estão nos assistindo e para os jovens também, é que todos os meninos e meninas entre 9 e 13 anos precisam fazer a vacina do HPV. E qual o objetivo principal dessa vacina? É diminuir
a incidência do câncer de colo de útero, que infelizmente aqui no Amazonas nós somos campeões, né? Sim. E também do câncer de pênis. E lembrar que o câncer de pênis não é só uma população, não acomete somente aquela população de baixa renda, não. Eu, infelizmente ou felizmente, podendo ajudá-los, atendo no consultório pacientes de níveis sociais elevados com câncer de pênis. Por quê? Porque empurram com a barriga uma pequena ferida, uma pequena verruga, e quando vão empurrando, achando que aquilo vai melhorar, e não buscam um tratamento. Tem medo também de um diagnóstico, né? Então, a vacinação ela é importante, a gente precisa deixar isso bem consagrado aí para a população, né? Não só os homens, mas as meninas também, entre 9 e 13 anos. E objetivamente, respondendo a sua pergunta, a gente também indica vacinação, que hoje já é a nonavalente, né? Uma vacina que previne para 9 tipos de vírus principais do HPV, em homens acima de 15, 20, 30 anos também. É claro que ela não vai ter a mesma eficácia em um jovem de 9 a 13 que nunca teve relação sexual. Nele vai ser mais eficiente, mais eficaz. Mas num rapaz, um jovem adulto de 20 anos, ela também vai ter uma importância muito grande de prevenção. As doenças sexualmente transmissíveis podem evoluir para um câncer? Algumas. Principalmente aquelas que são à base de úlceras, né? Que são as feridas. Algumas sim, podem acontecer. E como é que o homem pode fazer essa identificação antes de chegar no consultório médico? Porque às vezes surgem algumas feridinhas no pênis, né? Que não são tão importantes, né, na visão de um homem, né? Mas na visão de um médico tem a importância sim, porque cada doença pode ser identificada por meio de um exame, né? Como é que o homem pode identificar que ele é predisposto a ter um câncer de pênis? Eu acho que fazendo o autoexame, Júlio, isso daí vai ajudar bastante, né? Assim como as mulheres fazem ali o autoexame para as doenças da mama, os homens eles precisam fazer o autoexame nos testículos, né? Avaliar se os testículos... Dá para palpar e ver? Dá para ver. palpar. Ele consegue, pelo tamanho do testículo, verificar e também se tem a presença de caroço, nódulo, endurecimento, aumento de volume. Isso é importante. E em relação ao pênis, uma coisa que é muito importante é a higiene, né? Hoje, infelizmente, a gente sabe que a população ainda tem um preconceito de fazer uma exposição adequada, às vezes tem medo, né, ou é mal orientado um jovem de fazer uma exposição adequada da glande, por exemplo. Tem medo de puxar aquela pele que a gente chama de prepúcio, né, que é o capuz do pênis, né, popularmente dito, e fazer uma limpeza ali dentro. O pênis produz uma secreção chamada esmegma, né, que é aquele sebo branco, e aquilo pode virar um câncer. Então ele precisa ser higienizado pelo menos 2, 3 vezes por dia. E como deve ser feita essa higiene? Já aproveitando aqui que eu estou com um urologista e dar uma dica para os nossos telespectadores. Como pode ser feita essa higiene? Porque às vezes as pessoas têm uma vida muito corrida, trabalham, usam calças jeans. É comum hoje em dia no vestuário masculino a calça jeans. Como pode ser feita essa higiene? Então, a higiene do genital masculino ela deve ser feita durante o banho, de preferência, expor o pênis, ou seja, puxar aquela pele toda para trás. Se o paciente não tem fimose, né, que é o estreitamento do capuz ali, do prepúcio, se ele não tem a fimose, ele consegue expor completamente a glande. Lavar com água e sabão normal. Não tem necessidade de ter um sabonete íntimo masculino. Isso não traz diferença de fato para prevenção de doenças, não traz. Tá? Existem estudos que mostram, mas aí são estudos mais tendenciosos para vender produtos. Mas lavar com água, com sabão, sabonete, que você toma um banho mesmo no restante da pele. E após essa higiene adequada, secar o pênis. Lembrando que Manaus, aqui o Amazonas... É muito quente. É muito quente, muito úmido, né? As bactérias se acumulam muito, né? Bactérias, fungos, né? O que a gente mais recebe no consultório são homens, às vezes até diabéticos, que desenvolvem as infecções por fungos, né? Nós chamamos isso tecnicamente de balanopostite fúngica. Então, fazendo uma boa limpeza e secando direitinho, evita bastante esse tipo de problema. Fiz a pergunta porque eu já vi nas redes sociais, hoje em dia as redes sociais elas se tornaram um território assim sem lei, que pegar aquele bucal,
você mistura com água e faz a higiene do pênis para que você não tenha nenhum tipo de cheiro durante o dia inteiro, né? A solução bucal? É, a solução bucal, né? Aí eu não sei, né? Eu digo, vou perguntar o dia de um especialista para ver se isso é válido ou não, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque algumas soluções daquela tem álcool, né, Júlio? Sim. Então esse álcool ele vai irritar a mucosa da glande. Tá? Eu nunca li a respeito disso em nenhum trabalho, nem em congresso, de que a gente usa solução bucal para fazer, tá bom? Mas vou até olhar isso com mais cuidado. São as soluções que apresentam no Instagram, no Facebook, todos os dias. Eu acho que água e sabão, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem uma política de cuidados para o câncer de pênis, né? Inclusive, o ator que foi selecionado é o Zico, nosso grande jogador de futebol. E flamenguista dos bons. Isso. E ele fala sobre a água e sabão pode livrar o seu amigão. Esse é o lema lá, né? O slogan da campanha. Ou seja, limpar mesmo, lavar com água e sabão e secar bem o pênis. Se você descobriu que tem algum tipo de alteração da coloração, né? Tá ficando com uma cor diferente o pênis, a cabeça do pênis, que é a glande, procura um urologista que possa te ajudar e ver se tem alguma predisposição de doença sexual. Eu encerro o programa Em Comum aqui. Semana que vem eu volto pela Inova, emissora da Rede Calderage de Comunicação. Então, Ítalo, eu vou deixar aqui a sua rede social para que as pessoas possam seguir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade também e saúde para todos, né? Semana que vem eu volto. Tem mais Em Comum aqui.